Ó. Definição. Sejam x índice n maior do que igual a K1 e n maior do que igual a K2, sequências. Nós dizemos que xn e n maior do que igual a K1 é igual a yn, n maior do que igual a K2, quando K1 é igual a K2 e x índice n é igual a y índice n, qualquer que seja n maior do que igual a K1. Qualquer que seja n pertencente a n K1, só para ressaltar a natureza de n, que é naturais. Tá? Então, eu coloco essa definição para reforçar a definição de igualdade de sequência. Duas sequências são ditas iguais quando elas começam a partir do mesmo índice e todos os seus termos são correspondentemente iguais. Essa definição é desnecessária. Por quê? Porque uma sequência é uma função. Quando é que duas funções são iguais? Quando tem o mesmo domínio, mesmo contradomínio e mesmo lei de formação. Aqui, ó. K1 igual a K2 significa que os domínios NK1 e NK2 são iguais. E aqui é o quê? A mesma lei de formação. Contradomínio é R. Entendido? Então, essa definição. Outra observação importante, tá? É o seguinte, é uma proposição que eu vou colocar aqui, que diz o seguinte: se duas sequências diferem, no máximo, numa quantidade finita de termos, uma converge se somente se a outra converge. O que significa duas sequências serem diferentes, no máximo, numa quantidade finita de termos. Significa o seguinte, ó. Tá? Proposição, ó. Proposição. Então, eu tenho duas sequências. Sejam xn, tá? Vejam xn, n maior do que igual a K1 e yn, n maior do que a K2, sequências. Se existe um n índice zero maior do que igual a K1 e maior do que igual a K2, isto é, pertencendo a NK1, interseção NK2, tá o quê? Tá o quê? O x índice n é igual ao y n, qualquer que seja n maior do que igual a n0, então, primeiro, a sequência xn e n maior do que igual a 1 converge
se somente se a sequência YN, N maior que ou igual a K2, se somente se essa sequência converge com o limite de xn, com n tendendo a mais infinito, é igual ao limite de y, com n tendendo a mais infinito. Ou seja, olha, o que quer dizer isso aqui? Tá? Isso aqui até aqui. Que as sequências, as duas sequências são iguais a partir de um certo termo. Se isso ocorre, uma converge, se somente se outra converge. Elas serem iguais a partir de um certo termo equivale a dizer que elas diferem no máximo numa quantidade finita de termos. Certo? Tá bom? E continua aqui. Limite de x índice n com n tendendo a mais infinito é igual a mais infinito se somente se o limite de yn com n tendendo a mais infinito é igual a quê? A mais infinito. E, finalmente, o limite de xn com n tendendo a mais infinito é igual a menos infinito se somente se o limite de yn com n tendendo a mais infinito é igual a mais infinito. É bem razoável, não é isso aí? Se a partir de uma certa ordem as duas sequências menos infinito. Se a partir de uma certa ordem as duas sequências coincidem, se a partir de um certo termo as duas sequências coincidem, os limites são iguais. E, obviamente, diante dessas três equivalências, o limite de uma não existe se somente se o limite da outra não existe. Certo? Bom. Há também uma... Bem, é óbvio, não vou demonstrar, não vou usar tempo da aula demonstrando isso. Também não vou demonstrar a próxima, que é o teorema do limite positivo para sequências. Tá? Sejam x índice n, n maior do que igual a k, sequência, e LM, números reais, tá? LM, números reais. Se o L é o limite de xn com n tendendo a mais infinito, se a sequência xn converge para L, e o L é maior do que M, pela definição de limite você conclui o seguinte: então existe um N0 pertencente a NK, tal que o termo xn é maior do que m, qualquer que seja n maior do que ou igual a n0. Isso sai da definição de limite. Ou assim, tanto faz. Qualquer que seja n maior do que n0, e se é para todo n maior do que n0, é para todo n maior do que ou igual a n0 mais 1. Então, tanto faz estar maior como maior ou igual. Isso é a definição de limite. Isso é bem razoável. Por quê? Porque está aqui o M, está aqui o L. Então, se você pega o intervalo de raio epsilon, de epsilon, essa diferença aqui,
a partir, e aqui, portanto, é o L mais epsilon, existe um N0, tá ok? Para todo N maior que N0, os elementos da sequência estão aqui dentro. E se estão aqui dentro, esses elementos são maiores do que o N. Definição de limite. Tá? Então, se a sequência converge para L, a partir de uma certa ordem, todos os termos da sequência estão aqui dentro. Do N0 mais 1 em diante, todo mundo está aqui dentro. Entendeu? Vale o resultado análogo. Qual é o resultado análogo? Se o limite é L, tem o que para frente desse L mais epsilon, né? Hã? Se o limite é L, não tem ninguém na frente do L. Pode ser sim, pode ser que o primeiro esteja bem aqui, o segundo esteja aqui. Eles vão, o que acontece é a convergência para L. A partir de uma certa ordem, todo mundo está aqui dentro. A partir de um certo índice, todo mundo está aqui dentro. E é isso que você conclui. Tá? Existe um N0, tal que Xn é maior do que M, qualquer que seja N maior do que N0. E se for o contrário, se for L menor do que M, então qual é a conclusão? Existe um N0 pertencente a NK, tal que Xn é o quê? Menor do que M, qualquer que seja N maior que N0. E como corolário desta proposição, também não vou demonstrar, já fiz quase toda a demonstração, tá? Corolário sejam tá, Xn N maior do que igual a K, uma sequência, e L e Lm números reais. Tá? Tá bom? Se Xn é maior do que ou igual a M para todo N pertencente a NK e o L é o limite com N tendendo a mais infinito de Xn, então o limite tem que ser maior do que igual a M. O limite não pode ser menor do que M, porque se o limite for menor do que M, a partir de uma certa ordem, todo mundo tem que ser menor do que M. Mas não pode, porque, por hipótese, todos os elementos da sequência são maiores do que iguais a M. Entendido? Então, por isso que é corolário. Entendeu? Tá? Se todos os termos da sequência são maiores do que iguais a M, e L é o limite Xn, então L é maior que igual a M. E aí, usando esse fato aqui, ó, você está aqui, ó, se tu colocou para cá. Tá certo? Então, seja o Xn marcar a sequência e L e M reais. Se o Xn é maior do que igual a M, qualquer que seja N pertencente a NK, e L é o limite Xn, então L é maior do que igual a M. Tá acompanhando, né? Tá? E é evidente que vale, e aqui por causa desta proposição, ó, sai que se você tem essa desigualdade, não necessariamente para todo N maior do que igual a K, mas a partir de uma certa ordem, e L é o limite de Xn, o limite também é maior do que igual a M. Tá ok? Tá ok? Pronto. Então, observe o seguinte. E aí você tem, se for assim, né? Xn é menor do que igual a M, então o limite é menor do que igual a M. Por isso aqui é corolário. Tá?
é corolário desta proposição. Agora tem uma outra proposição que é bem evidente, que é bem razoável, é o seguinte, ó, proposição, tá? E a hipótese é a seguinte, seja P um número real, preste atenção, ó, F uma função contínua em P, tá? Xn, n maior do que kk, uma sequência com xn pertencente ao domínio da F, qualquer que seja o n pertencente a nk, qualquer que seja o n maior que kk, tá? L, um número real, e a sequência. Olha, se a sua sequência xn, n maior do que kk, ela tem todos os seus termos do domínio da F, então eu tenho uma segunda sequência, que é a sequência f de xn, n maior que kk. Vocês entenderam? De fato, essa sequência aqui é obtida como composição de funções. A função f composta com a sequência que é uma função g, com domínio nk, onde a sua imagem, que aqui está. Entendido aí? E f de xn, e a sequência f de xn, n maior que kk. Então, a proposição é o seguinte, ó. F contínua em P, tá? Se limite de xn com n tendendo a mais infinito é igual a P, então o limite de f de xn com n tendendo a mais infinito, isso é igual a f de P. O que esta proposição está dizendo é a seguinte, ó, é que o limite de f de xn com n tendendo a mais infinito é f do limite de xn com n tendendo a mais infinito. Ou seja, no caso da função f ser contínua, o limite entra na função. Tá? F do limite, o limite de f de xn com n tendendo a mais infinito é f do limite do xn. Daí, você tem a seguinte, ó. Você tem a sequência 1 sobre n, não tem? Você pode calcular a sequência E elevado a 1 sobre n, que é o caso que vem daqui. E quem é o limite disso? Com n tendendo a mais infinito. É a exponencial do limite de 1 sobre n com n tendendo a mais infinito, ou seja, a exponencial de zero que dá 1. Tá? Isso porque a exponencial é contínua. Tá? Então espera-se isso, e isso é de fato o que ocorre. Outro exemplo. O limite, tá certo? Com n tendendo a mais infinito, do seno de n2 menos 3n, dividido por 4 menos 5n2. Isso aqui é o quê? É o seno do limite de quem?
de N2 menos 3N sobre 4 menos 5 N2, com N tendendo a mais infinito, que é igual ao seno de quanto, hein? De menos 1/5. Menos 1 sobre 5 radianos, porque isso aqui tem limite menos 1 sobre 5. Então, não esqueça, mais uma vez eu digo, não esqueça que uma sequência é uma função. Como você opera função, você opera sequência também. Você não soma função, não multiplica função, não divide, não calcula o quociente de funções. A mesma coisa você faz com sequências. Tá? Exemplo. Vê aqui, ó. Olha aqui. E aí eu vou ser econômico na escrita, não vou usar a palavra definição, não. Substantivo, definição, não. Vou usar, usar a definição assim, fica escrevendo pontinho igual, tá? Isso aqui significa que é por definição. Então, sejam xn